É uma responsabilidade ministrar nessa manhã, fechando uma lição importante de aprendizado sobre o Espírito Santo. Mas eu queria deixar uma saudação para você que está em casa e te convidar a você ser missionário. Apesar de eu não ser tão velho, mas eu sou de uma época que quando a gente queria propagar o Evangelho, a gente investia nos missionários que estão longe. A gente contribuía, a igreja sempre teve missão, sempre teve uma equipe de missões que patrocina ou que mantém missionários à distância. Mas hoje nós estamos numa época que nós podemos ser missionários dentro de casa e alcançar talvez muito mais pessoas do que os missionários que estão no campo, não que eles não sejam importantes, com um simples gesto. Legal, o like. Então, aí embaixo do vídeo tem a opçãozinha para você deixar um like nas nossas mensagens, nos nossos conteúdos, porque isso faz essas mensagens e os nossos conteúdos serem vistos por muito mais pessoas. Os canais, as redes sociais, elas medem essas visualizações, esses likes e disponibilizam as nossas mensagens, as nossas pregações, os nossos conteúdos, os nossos cultos para milhares de pessoas. Então é importante você deixar o seu like, tá? Mesmo que você não goste da mensagem, deixa o seu like porque ela pode falar para alguém. E com certeza a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Deus abençoe. Vamos começar a ministrar. Deixa eu me situar aqui, porque ficar atrás das câmeras é muito bom, mas às vezes, quando nós estamos aqui na frente. A lição de hoje fala dos frutos do Espírito na vida do cristão. Por que o fruto e não os frutos? Se nós vamos falar de 9 atributos. Nós vamos entender um pouco mais para frente. A lição de hoje, a semana começa hoje, no domingo, e a lição de hoje, o aprendizado de hoje, ela não encerra hoje. Na nossa lição, tem aí os subsídios para estudo diários. Segunda-feira, parábola do semeador, em Lucas 8, de 4 a 15. Na terça-feira, você pode estudar sobre Jesus agiu com paz diante dos seus executores, Lucas 23. Bendizei os que vos maldizem, Mateus 5, 43 a 48, na quarta-feira. Na quinta, Cristo a videira verdadeira, João 15. Na sexta, somos conhecidos por nossos frutos. Pode ver que está tudo dentro do conceito do fruto do Espírito Santo na nossa vida. E no sábado, para fechar a semana, devemos estar revestidos de amor, em Colossenses 3. Então, a ministração de hoje se complementa com os subsídios da semana, tá bom? Então, faça o seu devocional e estude diariamente o que a lição indica, tá bom? Quais são os objetivos da lição de hoje? Quando nós finalizarmos a lição, nós precisamos entender, e o objetivo é buscar no Espírito Santo desenvolver o caráter de Cristo. Exercer o fruto do Espírito Santo em todos os momentos. E entender que a frutificação é consequência de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Então ninguém frutifica se não tiver relacionamento com o Espírito. O fruto é do Espírito, não é nosso. E para que ele frutifique, eu preciso ter relacionamento com ele. Sem relacionamento não há frutificação, é a consequência. E aí vamos a um texto bíblico básico. Pegue a sua lição. Se você não tiver com a sua lição, o texto está em Gálatas 5, de 16 ao 26. E nós vamos ministrar utilizando a lição e uns textos, uns subsídios aqui à parte. E vocês vão poder se situar através da lição, tá bom? O texto básico bíblico diz, vamos lá? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne.
e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que bela palavra, hein? O texto áureo está em Mateus 12:33, que diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. A primeira admoestação de Paulo foi em Gálatas 5:1, quando ele diz assim: permanecei em Cristo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 1, diz assim: permanecei em Cristo. Agora, a partir do versículo 16, ele diz assim, andai em Cristo. A permanência em Cristo e a convivência e o andar com Cristo, ele vai determinar o nosso modo de viver. Quem nós somos, o que nós produzimos. E aí o textuário vem lembrar que a partir do fruto é que se conhece a árvore. Então qual é o fruto que nós estamos dando? Quem olha para nós consegue identificar que nós somos de Cristo, que nós andamos com Cristo? Que Jesus nos guarde e nos abençoe e nos proteja. A definição de frutos, no grego, karpos, significa frutuação, resultado, lucro e ganho. Então o fruto da árvore é o quê? É o resultado dela, não é? Quem planta uma árvore, se ela for frutífera, quer o quê? Comer do fruto, não é? Ela foi gerada, ela foi produzida para isso, para gerar fruto. E se o fruto for bom, você come, você saboreia esse fruto? Não, né? Normalmente você descarta, ou aproveita aquilo que consegue, mas normalmente nós descartamos o fruto mau, né? Você planta uma mangueira, cai a manga está peca, né? Que chama, não sei se aqui chama peca, mas o que é que você faz com ela? Descarta. Descarta. Mas se o fruto é bom, é agradável, só o cheiro já, a gente diz assim, o cheiro já alimenta, né? Porque ele é bom. Ele cumpriu, a árvore cumpriu o papel que ela foi designada. Ela produziu um fruto bom, agradável. É o resultado dela. Em Cristo, esse fruto, ele é o amor. Gálatas 6:14, de 6 a 14. E o amor é a expressão máxima de Deus. O que é que João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. E o que é unigênito? A gente aprendeu aqui no Bereanos. O que é unigênito? É único da espécie. E Deus deu o único Filho, o unigênito Filho, para morrer por nós. Então não tem expressão máxima
do amor se não for o amor de Deus? Certamente, tornar-se semelhantes a Cristo e andar com Cristo, ele é um processo contínuo e um exercício diário. Porque se nós pensarmos que não precisamos mudar nada em nós, é sinal de que ainda precisa mudar muita coisa. A nossa vida cristã, o pastor Manuel falou agora há pouco, o processo de santificação, ele é contínuo e diário. Ninguém acorda e diz assim, eu sou santo, né? Você tem que lutar. O que é que o texto disse? A carne milita contra o espírito. E se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos às ciladas, nós pecamos, nós erramos, e aí nós deixamos de ser, talvez, o fruto bom, se nós não nos reposicionarmos imediatamente. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, se lembre que você tem um advogado, e se reposicione, peça perdão, se conserte, para que o fruto não se perca. O pregador batista britânico Charles Spurgeon, ele diz assim, sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada. Somos como navios sem vento, ou carruagens sem cavalos. Como galhos sem seiva, secamos. Como carvão sem fogo, somos inúteis. Como oferta sem chama do sacrifício, não somos aceitos. Você concorda com essa palavra? Você consegue se analisar e ver se você consegue ser um navio sem vento, uma carruagem sem cavalo? Deus nos ajude. À medida em que o cristão vai se enchendo do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai sendo produzido na sua vida. E ele é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Todos os dias nós somos chamados a uma luta para nos despirmos do velho homem. Hábitos, precisamos deixar alguns hábitos, assumir a condição de filhos de Deus, tendo Jesus como nosso modelo. Não é fácil fazer isso e nós não podemos fazer isso por nós mesmos. É por isso que quando Jesus subiu ao céu, ele disse assim, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, que mostrará para vocês todas as coisas, vos farão lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E é o Espírito Santo que nos capacita, que nos ajuda. A dependência do Espírito Santo para alcançar esse propósito, nós dependemos dele. Sozinho nós não conseguimos, nós não vamos conseguir, porque a nossa carne ela é pecaminosa. O pecado ele está entranhado no nosso DNA. Mas se nós dependermos e vivermos em espírito, nós conseguiremos vencer essa luta. Qual é o fruto do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? É um fruto com 9 atributos. Nós vamos dissecar um pouco esse conteúdo um pouco mais para frente. As pessoas conseguem ver Cristo em nós? Você consegue se autoavaliar? Tem alguns pastores que dizem assim, toca no ombro do teu irmão, né? E diz para ele assim, eu digo para você o seguinte, pega um espelho aí agora, dá uma olhadinha assim e pergunta assim para a pessoa que você está vendo no espelho, você consegue refletir a imagem de Cristo? Se ele não te responder, se essa pessoa não te responder, faça de novo a pergunta, até que venha a resposta. O Espírito Santo ele vai conduzir você a se autoavaliar. Nosso querer diário e verdadeiro deve ser nova criatura e não passar por uma transformação superficial. 2 Coríntios 5:17 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na lição de hoje nós vamos
tratar sobre as 9 qualidades que ajudam o cristão a desenvolver melhor o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Esses 9 atributos, eles estão divididos em 3 categorias: no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo e no relacionamento com nós mesmos. É importante a gente perceber o seguinte: a primeira consideração a ser feita a partir do fruto do Espírito é que ele é uno, ele é único, mas ele se manifesta em 9 interdependentes gomos, já que o exemplo é o fruto. São 9 gomos que nós falamos, dividido em 3 categorias. Os diferentes dons, é diferente dos dons do Espírito, que são doados por Deus e recebidos e manifestados pelo cristão. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito em cooperação com o crente. Isso não acontece por um processo mecânico, nem rápido. Ele é um processo lento e progressivo. É uma nota da sua lição. Falando sobre o relacionamento com Deus, que é o primeiro tópico, o item 1 da nossa lição. A frutificação, ela é um resultado natural de uma vida que está unida a Cristo, pela fé. Agora eu queria fazer um parêntese: o que é ser cheio do Espírito? Você consegue responder o que é ser cheio do Espírito? É você pular, é você rodar, é você falar em línguas estranhas, é você profetizar? Será? Isso são os dons do Espírito. E como nós lemos anteriormente, os dons, eles são dados por Deus a quem Ele quer, para ser usado da forma que Ele quer. E deve ser usado dessa forma. Ser cheio do Espírito é você... Não precisa você ter dom especificamente para você ser cheio do Espírito. Eu vou dar um exemplo. Em Atos 5, 15 e 16, consegue por aí, Vitor, por favor? Fala, esse texto, ele fala que a sombra de Pedro curava. O texto não diz que Pedro rodopiou, que Pedro falou em línguas, que Pedro profetizou, que Pedro fez e aconteceu. Atos 5,15 diz assim, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. O texto fala de alguma manifestação de dom? Não. Pedro era tão cheio do Espírito que até a sua sombra curava. No Templo Formosa, Pedro e João vai chegando ao templo e tem um coxo e pedindo uma esmola. E o que é que Pedro diz? Vamos ler? Atos 3. A partir do 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, olhando bem para ele, diz assim, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos
se firmaram. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. Os dons, eles vão se manifestar se Deus quiser que ele se manifeste e a quem Deus der. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito para que aonde nós chegarmos, esse lugar se cumpra o que foi dito lá para o povo. Aonde pisarmos a planta dos pés, esse lugar será santo. Nós somos luz e sal da terra. E luz, ele não é acesa e posta embaixo de uma mesa, de um alpendre, né? Como diz o texto. Ela é posta no elevado para iluminar. Nós precisamos ser assim, cheios do Espírito. E se Deus nos der os dons de profecia, de língua, de cura, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas aonde chegarmos, nós precisamos impactar o lugar que nós chegarmos. Aonde nós passarmos, que o nosso caminhar seja reflexo da glória de Deus. Vamos lá. Relacionamento com Deus. O primeiro atributo é amor. É o principal fruto do Espírito, é o principal atributo. Ele é o mais importante. E para fazer a diferença, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus foi o maior exemplo de amor que nós podemos encontrar. João 15, 1 a 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Volta ao que nós começamos no início. Se não estivermos em Cristo, nós não daremos fruto algum. E o amor, ele precisa ser como principal fruto. Ele precisa estar em nós. Nós estamos numa igreja que o nosso título é, como é? Primeiro amor. E a gente tem estudado, nós estudamos a carta aos Efésios, nós estudamos a igreja primitiva. E como era a igreja primitiva? Como era? Um dos exemplos. Eles não tinham nada em comum. Se o Espírito Santo hoje te compelir a você vender uma propriedade sua, vender um bem seu, para socorrer um irmão. Vou fazer a pergunta para mim, tá? Para mim. Fazer de conta que isso aqui é um espelho. Tu vende? Nós conseguimos viver as coisas em comum hoje, sem vivermos o amor, sem que esse fruto, que é o principal fruto, se manifestar em nós através do Espírito Santo. O que é que você acha? Consegue? Era fácil para eles? Não, com certeza não. Mas esse amor que nos alcançou hoje é o mesmo amor que alcançou eles. Nós somos herança disso. Se eles não tivessem vivido esse amor, não tivessem feito o ID de Jesus, onde nós estaríamos? E como é que nós vamos viver esse primeiro amor? Quando a igreja cumpre sua missão evangelizadora, concorre para que as pessoas tenham... estamos no amor. O amor, ele ocorre a partir do fluir do Espírito Santo em nosso interior. Ele é sentimento que está na base de todos os demais dons listados em Gálatas 5, 22.
A alegria é o segundo tópico. Alegria ou gozo. A alegria ou gozo significa regozijo, satisfação. São motivados pela presença viva do Espírito. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações ou queixas. Alicerçados na certeza da salvação proporcionada por Jesus, eles se mostram contagiados pelo prazer de estar em comunhão com Deus e pela certeza de que estão cumprindo sua vontade. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Atos 13, de 50 a 52. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, não me querem aqui? Tudo bem. Eles partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O que é que a gente aprende nesse texto? É que a alegria e o gozo, ela é independente da circunstância que nós estamos vivendo. Se ela foi produzida ou se ela faz parte desse fruto do Espírito, não importa a situação que nós estamos vivendo. Tem um hino que diz assim: não importam as circunstâncias, né? Independente do que nós estamos passando, esta alegria do Senhor, que é a nossa força, como diz a Bíblia, nós superamos. Aqui o texto, a lição diz assim, que o cristão verdadeiro, ele não tem tempo para reclamações ou queixas. Se você quer se queixar, dobra o joelho, conversa com o papai, conversa com teu pai, que ele vai te ouvir, ele vai te socorrer. A paz é o terceiro tópico. A paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. João 14, 25, 27 diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é uma coisa que o mundo busca incessantemente. Aliás, todas as guerras, elas têm o título de que estão se buscando paz. O homem faz guerra em busca de paz. Só que essa paz que o mundo dá, como o texto diz, que Jesus dizendo que dá a paz dele e não a dá como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo ela é passageira. Ela é passageira. Quando nós aceitamos Jesus, nós encontramos a paz verdadeira em Cristo. E é a paz da nossa alma cansada. Quem aqui não passou por uma situação, ou qual das nossas histórias não é assim? Quando nós alcançamos Jesus, nós sem Deus nós somos um vazio. Nós temos um vazio. Nós só somos completos com Deus. E algumas histórias, alguns testemunhos são nesse sentido. As pessoas estão tão desesperadas procurando paz, procurando completar esse vazio, e eles só encontram quando aceitam a Jesus. Só Ele é capaz de preencher aquele vazio que antes existia. Nenhum tipo de prazer momentâneo era capaz de preencher. Quanto de nós buscávamos na bebida, na prostituição, no jogo, na lascívia e nas outras oferendas mundanas, buscar a paz. Aí o cara enche a cara,
faz besteira e quando cai em si, ainda se arrepende de tudo que fez, porque ele não fez com consciência. E a busca da paz, ela é fútil, se não estiver em Jesus. Mateus 10:34 diz assim, ó: Jesus disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Não parece contraditório o texto? Nós lemos João 14, que diz assim, Jesus dizendo que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E em Mateus 10:34 ele já tinha dito, antes, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Como assim? Parece contraditório, já que ele é o príncipe da paz. O que é que o texto vem falar ou vem explicar para a gente sobre essa questão? Quem aqui aceitou Jesus? Eu tenho uma história de vida diferente, porque graças a Deus nasci num lar cristão, não vivenciei isso. Mas quantos de nós aceitamos Jesus como primeiro em nossa casa, e muitos de nós fomos expulsos da nossa casa, fomos rejeitados pela nossa família, pelos nossos pais, porque aceitamos Jesus? Talvez a sua história seja essa. O que o texto está dizendo é exatamente isso. É que por você ter aceitado Jesus, ter encontrado a paz que só Jesus dá, você vai passar por aflições, você vai ser rejeitado, você vai ter lutas na própria casa. Então o que o texto está falando, o que Jesus está falando, que ele veio trazer espada, é exatamente isso. Espada que significa o quê? Corte, separação. Você vai ser separado. Você, a partir do momento que você aceita Jesus, você está separado do mundo. Pode ter comunhão, luz e trevas? Não pode. Aonde está a luz, as trevas, tem que sair. Não tem jeito. Se você pegar uma sala escura e você ligar um palito de fósforo, pode ser, era escuridão infinita. Se você ligar um fósforo, já deixou de ser escuridão infinita, porque tem um ponto de luz. Não é suficiente, a depender do ambiente, talvez para iluminar todo o ambiente, mas já deixou de ser treva infinita, porque tem um ponto de luz. E isso é que nós somos luz do mundo. E aonde nós estivermos, as trevas têm que sair. Quando a igreja cumpre o seu papel evangelizadora, concorre para que as pessoas tenham paz, pois em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo. Veja o que diz Colossenses 1, 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele perdoa os nossos pecados, Romanos 12, 18, e guarda-nos o coração e pensamento. O segundo tópico da lição, ela vem falar sobre o relacionamento. Voltando um pouquinho, antes de nós entrarmos no segundo tópico, esses três primeiros atributos do Espírito Santo, citados em Gálatas 5, 22 e 23, são os primeiros atributos e são talvez os mais importantes, destacando o amor. A nossa permanência em Cristo, ela deve produzir amor, alegria e paz em nosso coração. E aí aqui vem a chave. Uma vez que nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. O que é que Jesus disse? Se você me ama, guarda os meus mandamentos.
E quando nós guardamos os seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor. E aí nós conseguimos experimentá-lo de forma mais profunda. Então, a nossa permanência em Cristo depende disso, nós o amarmos e guardarmos os seus mandamentos. E aí, fecha o ciclo. A gente guarda o mandamento, permanece no amor. Ama, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos, permanece no amor. Nesse ciclo, a gente vai conhecendo Jesus, experimentando Jesus de forma mais profunda. Porque a cada momento que você ama e que você guarda os mandamentos, esses mandamentos ele vai gerando em você transformação de vida. E essa transformação de vida é que precisa ser refletida no mundo. Mais na frente nós vamos ver alguns detalhes que vai trazer um pouco mais claridade a esse texto. Vamos ao tópico 2 da lição. Em nosso relacionamento com o próximo, quais são as 3 atribuições do Espírito Santo para isso? Para nos dar essa condição, essa mobilidade nesse terreno áspero, né? Que é o relacionamento com o próximo. Quem sabe? Longanimidade, bondade, benignidade e bondade. No relacionamento com o próximo, queridos, ele é uma das melhores oportunidades para a gente demonstrar que possuímos os atributos do Espírito. Esses atributos, quando eles são frutificados em nós, esse relacionamento com o próximo, ele é mais fácil. O relacionamento com Deus talvez seja mais fácil de termos do que com o próximo, por uma diferença. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. E mesmo assim, às vezes nós não conseguimos aceitá-la ou segui-la. Mas se a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, às vezes nós não conseguimos assimilar ou fazer ou aceitar. Como é o relacionamento com o próximo, com o nosso próximo? Que nem sempre nos agrada, nem sempre é boa e nem sempre é agradável. A vontade de Deus é sempre. A vontade do nosso próximo nem sempre. E eu estava estudando essa lição. Minha esposa, Dani, beijo amor, ela está assistindo a gente. Ela tem um texto, ela sempre diz para mim assim: amigo é aquele que te diz o que você precisa ouvir, e não aquilo que você gostaria de ouvir. O que é o Espírito Santo para nós? Alguém pode responder? Amigo, conselheiro, não é? Já? Nem comecei. Amigo, conselheiro. E quando eu estava lendo essa lição, estudando, mas eu apanhei muito. A longanimidade, ela é a capacidade de manter o ânimo e ter paciência. Se antes de aceitar Jesus, o nosso pavio era curto, agora a gente precisa pedir a Deus para que deixe ele um pouquinho mais longo. O que é que isso quer dizer? Aqueles que pegam fogo rápido, não é?
A gente popularmente chama de pavio curto, né? Por que pavio? Pavio é aquela cordinha, né? Que está no dinamite, que você toca fogo ali e sai. E deixa lá, ele vai cumprir o papel dele, ele vai queimar até chegar onde? Na dinamite. E aí, pai, sai de baixo. Que a dinamite, ela vai fazer o papel dela. Cada um faz o seu papel, o pavio e a dinamite. Quando eu li esse texto aqui, ó, isso eu vou ler para mim. Vou ler para mim. Se servir para você, não deixe que seu temperamento seja uma brecha para que Satanás haja e te acuse. A longanimidade e a paciência, para alguns, é um fruto importantíssimo. Deus, como Ele é onisciente, e Ele é amoroso, e Ele cuida de nós, está aqui para a gente aprender. As nossas batalhas interiores são bem difíceis de serem travadas. Tiago 4, 7 e 8 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Vencer Satanás no nome de Jesus, resistindo a ele e de sua aparência, se nós estivermos nos sujeitando a Deus, é fácil. Mas como a gente consegue resistir a nós mesmos? E quando a gente precisa resistir a nós mesmos? E quando a gente precisa crucificar a nossa carne? Para que o fruto do Espírito permaneça ou cumpra o papel dele. Nunca foi fácil para cristão algum nesse sentido. Paulo já dizia lá em Romanos 7,19 assim, ó: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E muitas das vezes a gente faz o mal, não é por querer, é por causa da nossa carne, que ela é pecaminosa. A natureza humana é isso. Mas em Cristo, nós conseguimos vencer, se nós resistirmos, se nós nos sujeitarmos a Deus, e se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Diga amém, rapaz. Amém. A conversa é essa, né, pastor Max? Desse jeito. Benignidade é o segundo tópico. A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes ou grosseiras. Nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande amor e carinho. Romanos 2,14 diz: Romanos 2,14. 2,4, desculpa, 2,4. Aí ele está procurando lá. Perdão, Vitor. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que nos conduz, é que nos motiva, é que nos traz à luz ao arrependimento. Se nós não estivermos
ou se nós não tivermos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós não vamos perceber aquilo que nós precisamos mudar. Lembra da frase lá do início? Se nós pensarmos que nós não precisamos mudar nada em nós, é sinal de que tudo precisa ser mudado. A excelência de caráter e a consequente inclinação para o bem, que caracterizam a manifestação do Espírito, são a fonte do ato salvífico de Cristo. Efésios 2:7. Ele vai nos clarificar esse texto, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A palavra bondade significa beneficência. Romanos 2, 4, 5. O sentido do termo vai além do conceito de benignidade, pois apresenta o bem em ação. Benigno é aquele que deseja o bem, é aquele que não fala mal do próximo. A bondade é aquele que faz o bem. Então, os dois frutos, eles se complementam. O primeiro, você deseja o bem. E quando o fruto da bondade se manifesta, você faz o bem. Você não apenas deseja. No ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega de seu Filho para morrer na cruz e em todas as obras que este realizou. Tito 3, 4, 6. Em nosso relacionamento com o próximo, a bondade nos motiva a tratar o outro de maneira compassiva e amorosa. Tito 4, 3, 4 a 6 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Efésios 5, 2, o que é que diz? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para nós sermos uma bênção para o próximo, nós precisamos ser bons. Lembra daquele texto que diz assim, Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Dessa forma, é uma pessoa que só deseja o bem para o próximo, mas quando vê em dificuldade, não faz nada para ajudar. Se encaixa nesse texto? Essa atitude? A fé sem obras é morta. Eu vejo meu irmão em necessidade e não o ajudo. Eu tenho fé que Jesus vai ajudar ele, né? Eu oro até por ele. Mas a Bíblia diz também o seguinte, que se nós pudermos fazer o bem e não fizermos, nós pecamos. Então, quando estivermos na nossa condição ou na nossa oportunidade de fazer o bem, nós devemos fazer o bem. Vamos ao terceiro tópico, que eu acho que já passou meus 10 minutos. Em nosso relacionamento com nós mesmos, precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente, pois todos os dias nós travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse texto completa o que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e eu só faço o mal que eu não quero, muitas das vezes.
O primeiro item, o primeiro atributo desse relacionamento com nós mesmos é fé. O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Lembra do texto? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas daquilo que não se vê. A fé me dá a condição de acreditar naquilo que eu não vi. Quem aqui viu Jesus? Levanta a mão aí, o pré-histórico. Ninguém, né? Mas você crê em Jesus? Crê? Crê que Ele morreu por você e te salvou? Isso é fé. Isso é fé. Eu não preciso ver para saber que Ele existe. Eu o sinto. Ele está aqui, ó. Se você tiver a mesma certeza, bata no teu peito e diga, ó, Ele está aqui. Na Bíblia, Deus revela-se como aquele em que se pode confiar plenamente. O Senhor demonstra total integridade em tudo que revela e promete. Por meio da fé, conseguimos alcançar promessas e suportar as dificuldades que tentam nos fazer parar. Hebreus 10, 23. Vamos ver o que é que diz em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, se Ele te prometeu, fica tranquilo. Fica tranquilo, não é? Fica tranquilo. Ele prometeu? Se foi Ele que prometeu, pode descansar no Senhor. Ele vai cumprir. Mansidão é o segundo tópico desse relacionamento com nós mesmos. Oh, Jesus. A palavra mansidão significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Resignação, dar a outra face. O cristão, a mansidão decorre da humildade, pois para vivenciá-la, o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter em si um conceito maior do que convém. Romanos 2:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nós conseguimos enxergar e a valorizar o próximo como mais importante do que nós mesmos, essa mansidão ela é latente. Porque a gente consegue frear a nossa língua, a gente consegue pensar antes de responder, ou até mesmo nem responder. Provérbios, não me lembro agora o capítulo e versículo, mas tem um provérbio que diz assim, que o tolo, deixa eu lembrar, aquele que refreia a língua, passa por sábio, e o tolo mostra a sua mostra a sua insensatez. É o contrário do sábio. Às vezes nós precisamos nos calar. Tem um pastor que eu estava assistindo uma mensagem dele e ele falando para casal, mas serve para a nossa vida. Ele diz assim: quando você se irar com a sua esposa ou vice-versa, pega um copo d'água, bota um gole d'água na boca e não engula. Mantenha a água na boca. Você consegue falar com a boca cheia d'água? Não consegue. E aí qual é o conselho que ele dá? Quando a raiva ou quando aquele ímpeto de resposta passar, você engole a água. É o tempo que você vai raciocinar e ver qual é o tipo de resposta que aquela situação merece.
É uma estratégia que eu achei interessante. Nem sempre eu tenho posto água na boca, né? Vamos lá. Este fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. 1 Pedro 3:14-16 diz: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Aí eu vou fazer uma pergunta para mim, novamente, só para mim. O que falam de mim? O que falam do meu procedimento? Se eu devo refletir a Cristo? Se você deve refletir a Cristo? Isso é, o que estão falando é por difamação ou por justiça? Ou por fatos? Não precisa responder. A temperança é o último item da nossa lição. Ela vem falar que a temperança, ela significa domínio próprio, autodisciplina e autocontrole. Está vendo que os frutos eles vão se completando? A mansidão se completa aqui no autocontrole. 1 Coríntios 9:25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, buscamos a coroa incorruptível. Eu acrescentei um trechozinho aqui, tá? O texto diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O que é que o texto está dizendo? Se o atleta que está buscando um prêmio corruptível, ele é cheio de regras, ele precisa cumprir regras, ele precisa se dominar com algumas coisas, ele não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem horário para isso, tem horário para aquilo, porque ele está buscando uma coroa que vai se corromper. E nós, que a nossa coroa é incorruptível, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos portando? O domínio próprio fecha a lista dos dons, porque ele resume as características de uma pessoa que não age segundo leis exteriores e limitadoras da liberdade pessoal, antes atua por consciência própria. Lembra do texto anterior? Autocontrole. Como nós reagimos a uma fechada no trânsito? Que é uma coisa tão comum, né? Talvez uma das coisas mais fáceis de a gente trabalhar esse autocontrole é a gente pegar o carro e ir na rua, né? Eu vou ali visitar o pastor Max. Pronto. Da minha casa para a casa do pastor Max deve dar uns 4, 5 quilômetros. Eu duvido se pelo menos 2 ou 3 vezes eu não seja tentado a tomar alguma atitude ou falar alguma coisa no trânsito. O que é que nós temos dito? Será que a gente bota a mão para fora assim e diz assim: vai lá, abençoado, Deus te abençoe? Será? Ou às vezes a gente nem fala para fora, fala dentro do carro mesmo.
Só quem está perto de ti escuta. E onde está o Espírito Santo? O que contamina é o que sai. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais, a dominar nossa língua, enfim, a dominar nossa índole pecaminosa. 3 textos para nós fecharmos. Gálatas 5, 24, 1 Pedro 3, 10 e Tito 2, 12. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 1 Pedro 3,10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Tito 2,12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A mansidão é um atributo que é trabalhado junto ao próximo quando deixamos de agir com o outro da mesma maneira. Para fechar aqui, o Espírito Santo ele glorifica Jesus reproduzindo o seu caráter nos cristãos. E ele faz isso de 3 maneiras. Ele leva os cristãos a vencerem a si mesmos e ao pecado. Ele intercede por nós em oração e nos ensina a orar. E ele revela a vontade de Deus para a nossa vida por intermédio das Escrituras Sagradas, possibilitando-nos que nos a cumpramos. A conclusão diz assim: nosso relacionamento com o Espírito Santo nos possibilita produzir o caráter de Cristo, ou seja, a frutificação de atributos que nos aproximam mais de Deus e proporcionam um melhor relacionamento com o próximo e com nós mesmos. Contudo, não há como reproduzir as características encontradas em Gálatas 5, 22 a 23, se não construirmos uma vida baseada em Cristo. Portanto, o fruto do Espírito é consequência de uma vida de obediência a Deus, santidade, oração e leitura da sua palavra. Não tem como nós produzirmos frutos bons se nós não estivermos enxertados na videira verdadeira. Para a fixação da nossa aula e da nossa lição, eu queria fazer uma pergunta. O que Jesus quis nos ensinar ao fazer a analogia da videira e do ramo? Um minutinho para você pensar e responder. Pode responder aí na tua casa, bota aí no comentário. O que é que Jesus quis nos ensinar quando ele fez essa analogia entre a videira e o ramo? O texto lá, um dos textos iniciais já responde. O ramo que não estiver enxertado, ou que não estiver arraigados, ele consegue produzir frutos? Não. O que é que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira. Aí no final ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus está falando isso aqui, ele está dizendo o seguinte: que o cristão que não dá frutos é aquele que não está enxertado na videira verdadeira. Aí eu me pergunto: eu estou dando fruto? Se você tiver coragem, faça essa pergunta para você também e peça que o Espírito Santo te ajude. Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça cada vez mais. Amém?